Olá pessoal, tudo certinho? Então vamos retomar o nosso carrinho de compras e hoje nós vamos começar montando, né, a parte de JavaScript mesmo, né? Agora a gente vai começar a programação em si. Nos comentários aí, na descrição do vídeo, vai ter um link para uma pastinha do Drive que vai ter duas coisas. Vai ter as imagens, são essas imagens que estão aqui, ok? Vão estar disponíveis e vai ter um arquivinho JavaScript, tá? Que é o arquivinho de que seria eu vou copiar aqui para gente. Seria como se fosse o nosso informação de banco de dados, tá? Então, para cada produto, a gente vai receber alguns dados, vai receber algumas informações e, né, a gente está fazendo somente a parte do front, como eu já comentei antes. Então, eu eh, não tenho aqui no caso, né, a parte do back-end. Só o que acontece? Eu estou fazendo o front, estou montando, né? Mas eu precisaria de uma informação que vai ser esse arquivo aí, tá? Então eu vou deixar esses arquivos disponíveis, tá ok? Então o models JSON seria as informações que eu vou estar recebendo como se eu tivesse feito uma leitura num banco de dados, ok? Puxado as informações dos dos meus produtos, tá? Então ele vem, né, a identificação, o nome, a imagem que compõe. Então tem aqui o- a URL da imagem a partir do meu modelo, o preço, né? Aqui, como eu comentei, eu vou fazer sobre modelos, né, aeromodelos. Então normalmente se trabalha com três tamanhos de escala, tem vários, mas o mais comum é um por 72, um por 48 por 32. Então cada um vai ter um preço diferente, né? Por questões aqui eu mantive os preços tudo igual, mas aí depois a gente pode até dar uma mudada para vocês perceberem que realmente está alterando, né? A gente pode pegar um ou outro modelo, né? E pôr um valor diferente. Isso depois a gente vai aperfeiçoando, mas em cada um deles vai ter um nome, vai ter uma imagem, vai ter uma pequena descrição, né? Então eu pus esses dados, tá? Como se isso tivesse vindo de uma leitura de banco e tivesse montado no formato JSON para me passar essa informação. Então, isso aqui é uma coisa que nós vamos ler. Então, isso vai estar disponível. E as imagens, vocês não tem que ficar caçando imagens. Então, eu já tinha preparado aqui algumas imagens de modelos, tá vendo? Né? São modelos mesmos. Então, eu já tinha pego algumas imagens e tinha deixado, já deixei no jeito aqui. Então, para você também não ter que se preocupar e configurar e etc., eu estou fazendo aqui desta forma, tá? Então, com isso, a gente ganha algum tempo, tá? Então, o link novamente já está na descrição. Se você quiser, você já pausa, vai lá no comentário, né? E baixa as informações e depois retoma. Bom, vamos já ver algumas coisas aqui da estrutura que nós preparamos. Essa primeira div de class models, ela não vai aparecer nunca, tá? Ela é simplesmente para que eu possa copiar a estrutura do HTML para fazer o replicar, vamos dizer assim, os meus itens na página.
Então, quando você for montar, né, a gente for pegar aqui na, na, na parte principal, a parte da, da área dos modelos aqui, né, onde vai ficar, tá vendo? Aqui seria onde vai ficar os modelos que vão estar sendo exibidos para a pessoa visualizar e posteriormente fazer a compra. Ele está vazio. Eu vou acrescentar aqui para cada coisa que eu vou ler no banco. Então, teoricamente, eu não sei quantos elementos tem, eu vou exibir todos os meus produtos. Aqui não tem limite, isso fica uma dica. Depois você pode pensar, né, futuramente em fazer algo que trabalhe com limitações, paginação, não sei, né? Aí fica contigo. Lembrando que a gente tem uma restrição aí de você estar lidando com apenas com front-end. Nada impede de você fazer um esquema de paginação com parte de visualização, né? Sem fazer chamadas ao servidor, né? E aí você montar. É óbvio, tá? Um limite aqui do nosso sistema é que se eu também pegar um item, colocar 5.000 itens num banco de dados de produtos, vai ficar complicado, né? Eu vou trazer 5.000 itens aqui e aí não vai ter condições dele estar exibindo nesta tendência que a gente pensou ou montou aí, dele paginar tudo no front-end, tá? Aí nós temos um problema um pouco mais complicado, é você ter trabalhando com linguagens de back-end também. Então, aqui a ideia é válida se eu tenho poucos requisitos. É válido se eu juntar isso com recursos de back-end, que vai fazer a minha leitura e vai me mandando parcialmente as informações. E aí você vai fazendo aquela exibição, aquela ideia de paginação, mas a cada mudança de página ele recebe nova informação e atualiza. E aí você pode pôr alguns recursos a mais, como Ajax, etc., para evitar o refresh de página, tá? Aí nós já estamos adiantando um pouco, já estamos indo além do que é a ideia do nosso modelo aí inicial, tá? Mas se alguém está querendo aperfeiçoar e melhorar e tudo mais, você teria que estar pensando nesses requisitos. Então aqui ele não tem, né? Então eu vou pegar deste cara, tá vendo? Eu vou pegar aqui, vou pegar essa informação. Então isso vai ser a minha base, por isso que eu chamei de models. Vai ser minha base. Eu vou pegar aquela informação ali, vou preencher os dados e depois colocar dentro do HTML que eu quero exibir, tá? E isso vai ser feito para cada elemento, para cada coisa que eu receber lá naquele arquivo models.js que eu estou usando, que é um modelo JSON, tá? Mas ele, a função, a finalidade dele é apenas essa, tá? Ele simplesmente é usado para simular o recebimento de elementos vindos de banco de dados. Eu já tenho ele aqui, né? Acrescentado, já tinha feito, já tinha avisado que ia ser colocado, e tem o nosso script que ainda não tem, nós vamos criar agora, que é o que nós vamos começar a programar. Então, esse cara aqui, essa div aqui, né, vocês já ficam sabendo que é para mim simplesmente usar o HTML como base, não ter que me preocupar em de repente codificar isso, tá criando uma função no JavaScript com o código que eu precisaria do HTML. Então eu uso aqui, é um recurso, é um artifício que eu estou fazendo. Então eu vim na minha pasta JavaScript aqui, ó, vou criar um novo arquivo, tá? O meu script.js, ok? E é onde nós vamos estar começando a fazer a nossa programação. Então vejam, é, primeira coisa que eu vou precisar, né? É eu vou precisar ter uma variável que vai carregar aqueles modelos, né, da estrutura que eu pedi, né? Então eu quero que ele carregue o, ter um comando ou algo que carregue as estruturas que eu vou manipular, as estruturas de HTML que eu vou manipular,
tá ok? Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso começar essa parte, começar a fazer esse carregamento, né? É, através de uma leitura, né? Criar uma constante, tá? Então ele vai ler no meu banco, vou chamar de C. Eu vou usar recursos já opa, é o elemento. Vou usar recurso aqui do ES6, tá? Então vai ser um document.query selector elemento, né? Então aqui eu já estou criando uma forma. Eu pus dois iguais, deixa eu apagar aqui, pus dois iguais sem querer. Então aqui ele vai localizar o primeiro elemento daquele tag, daquela informação ou daquela classe que eu estou pedindo, né? Normalmente aqui a gente procura por classe, então ele vai localizar o primeiro elemento dessa classe. Um outro que eu vou fazer é quando eu preciso de todos os itens daquela classe. Então eu vou criar uma outra constante, vou chamar de CS. Também aqui eu vou dizer qual é o elemento que eu quero, né? Então, de novo, o S6 Documents Query Selector. Aqui eu vou pôr o all, porque agora eu quero todos os elementos, tá? Qual a diferença aqui? No primeiro Query Selector, ele me traz o primeiro que ele achar. Então ele vai bater no primeiro elemento que ele achar e ponto final. Nesse segundo aqui, digitei errado. Nesse segundo aqui, ele vai me trazer todos eles. Então, aqui a resposta desse sempre vai ser um array, né? Ah, ele vai me trazer todos os elementos daquela classe, tá? Então, isso são duas situações que eu vou precisar estar usando, ok? Bom, se eu não criasse essa constante, como que seria? Então, eu vou fazer eu vou criar, na verdade, aqui, o meu primeiro elemento é, sem usar a minha constante. E depois eu vou voltar para a constante aqui para vocês verem como que estaria funcionando, tá? Então, basicamente aqui o que eu quero fazer? Eu quero pegar tudo que eu li lá no banco, que vem naquele no Models, que vai vir para mim é, no, do banco de dados, que a gente está representando pelo Models.js. Lembrando que aqui ó, eu tenho uma variável Models.json, tá? Que tem todos os meus dados. Então eu vou simular que eu vou receber esse cara e eu vou montar para cada item deste elemento, né? Para cada item que veio do banco, eu vou montar uma estrutura HTML correspondente, tá? Nós temos um comando do JavaScript que me permite fazer isso, que é o map. Ele mapeia, dois pontos aqui, um ponto, models map. Models JSON map, né? Ele vai mapear. Então, para cada elemento do meu HTML, né? Ele vai para cada elemento do meu
array, né? Porque lembra, o JSON vem no formato de estrutura, ele vem em uma estrutura de array. Para cada elemento do meu array, ele vai montar uma estrutura HTML correspondente, que é aquela aqui que eu vou pegar. Ó. No caso, é este cara aqui que eu vou pegar. Tá? O models item. Então, para cada elemento que eu tenho no meu array aqui, então para cada um desses caras, para cada um desses IDs, eu vou montar uma estrutura dessa correspondente. Tá? De início a gente vai fazer só a montagem da estrutura, depois a gente vai fazer todos os preenchimentos. Então, o map faz isso para mim. E aí eu vou montar isso através como uma função, né? Vou usar os recursos aqui do ES6. Então, item, que é o item do elemento, e para cada item, né, que eu quero, cada item ali, usando o index, aí eu vou ter uma função, ok? Legal. E aí? Então, eu vou fazer da primeira forma como se eu não tivesse usando constante, ok? Então, põe lá, um let models item. O que que vai ser, né? Esse é o meu item do meu modelo. Eu quero pegar aqui agora, eu vou pegar a estrutura HTML, ok? Então, agora primeiro eu vou pegar a minha estrutura HTML. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pôr um document.query selector. E aí eu quero trazer quem agora? Eu quero trazer dentro do models, opa, falei que eu estou meio ruim para escrita. Dentro do models, dentro de uma classe models, eu quero achar a classe models item. É esse cara que eu quero. Então lembrando, ó, vamos lá. Dentro da classe models, eu quero um models item. É isso que eu estou falando para ele. Então, vai procurar no HTML o elemento models, mas eu quero o models item dentro dele. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, eu estou vinculando, eu quero esse cara aqui. Só que, veja bem, eu quero esse cara, mas eu quero tudo dele. Tá? Primeiro eu vou pegar ele. Então, eu vou fazer um clone node. Tá? Então, clone o nódulo, né? Aquela tag, mas eu quero ela inteira. Então, eu ponho true. True quer dizer que ele vai pegar os subitens da estrutura. Vamos lá. Se eu ponho lá um clone false, né, ele só pega a div. Só que eu não quero só a div, essa div externa. Eu quero cada um dos elementos, eu quero essa estrutura completa. Então é onde eu ponho o clone node true. Então ele me traz a estrutura completona. Traz tudo, tá? Agora vamos lá, eu vou preencher isso lá no site agora. Vou colocar lá dentro do site. Bom, como é que eu vou fazer isso? Então eu vou pôr aqui, ó, document.query selector quem ponto models area é esse cara aqui, é essa classe que eu quero. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar um append, vou mandar ele acrescentar, né? Vou dar um append, vou juntar, vou dar um append em quem? Em models item. É isso aqui que eu vou fazer. O models item é essa variável que eu criei aqui, ok? Então aqui é a estrutura de nódulo, tá? Aqui é o models area. Vamos lá no HTML, que é essa aqui, ó. Ó, models area, que tá uma div vazia. Então eu estou dando um append, eu estou mandando ele acrescentar essas estruturas HTML dentro dele. Tá? Isso é uma forma. Vou salvar, vamos ver como é que fica. Eu vou mandar ele abrir aqui.
Então, selector. Sempre tem uns errinhos, né? Então vamos lá. Deixa eu trazer para vocês aqui que eu tô lá na outra tela. Aqui. Então é isso aqui. Tá vendo, ó? Ok? Então ele trouxe aquela estrutura. O CSS dele já manda, já viu uma coisa que eu vou querer mudar no nosso CSS. Aí você fala assim, pô, nem bem começou, já vai mudar. Ele é redondo, né? Aquela ideia geral de pizza, mas aqui eu não vou vender uma pizza, então eu vou mudar esse radius aqui, tá? E aqui ele traz as informações. Ó. O CSS já está todo funcional. Só para vocês lembrarem, né? Como é que ele fica aqui, ó. Aqui. Então, ó, a imagem que está em branco, não tem nada. Aí, ó, o real e os tracinhos. Tá vendo aqui, ó? Então vamos lá. A imagem, o real e os dois tracinhos. Aqui é o botão de mais, que é esse maisinho aqui, tá vendo lá? Ok? Então já tá funcional. Aí o que eu falei, eu não gostei muito daquilo lá, né? Então aquele cara ali é o Models Item Image, ó. Vamos subir aqui. Models Item Name, Item Image. Não é aqui que ele tá, na Image. O border radius ele está em 100 pixels porque ele tem 200 e 200, né? Para fazer a ideia de uma redondo, que pensando numa ideia original lá naquele que a gente tinha que era um, uma pizza, até é viável. Vou pôr para 10 aqui só para ver como fica. Podemos aumentar um pouquinho mais. Como pizza é legal, né? Mas como modelo de aeronave não ficou muito bacana, não. Tá, melhorou. Fica arredondado, não fica aquele negócio quadradão, mas fica melhor, porque aqui vai ser um avião, né? Fica aquele negócio redondo, não fica muito interessante. Então tá aí. Fiz uma mudança. Se você quiser deixar redondo, pode deixar. Eu acho que não ia ficar legal, não. Não testei ainda trazendo essa imagem, não. Bom, feito isso, e agora? O que que nós vamos fazer, né? Funcionou. Opa, perfeito. É, só que eu falei para vocês que a constante. E como que eu faço isso usando a constante? Então vamos mudar? O models item eu vou manter. O que eu vou tirar aqui? Eu não vou ter este cara aqui, ó. Então aqui, em vez de pôr esse cara, eu ponho C. O resto permanece igual. Então, quando eu faço isso, ele substitui para aqui, que é a minha constante, tá vendo? Ó? Aqui é o que está lá, que vai jogar para cá. Então ele procura, ainda vai procurar esses dois elementos, vai aplicar o colon node true. Só que eu uso um recurso mais sofisticado, tá? E aqui, na hora de exibir, na verdade eu estou tirando o carry selector, tá? Eu vou pôr C models area append. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que aí eu não tenho que ficar toda hora aqui escrevendo document.querySelector, né? E eu usei um recurso interessante do ES6. Criei o comando, né? Uma funcionalidade em cima de uma constante. Eu só chamo a constante para fazer isso. E aqui é a CS quando a gente precisar da estrutura toda. Tá? Vamos ver, funciona. Salvei. Vamos carregar meu elemento, vou atualizar do mesmo jeito, ó, tá vendo? Então, é uma maneira mais sofisticada, mais, vamos dizer assim, aspas, bonita de fazer o código, fica um código mais interessante, tá? Bom, por enquanto, né, nessa aula a gente vai parar.
Vocês viram que a gente já está lendo, já está trazendo as informações e eu já estou começando a tomar as primeiras formas. Próxima aula a gente vai preencher, porque eu estou jogando sem preencher os dados, né? Então na próxima aula nós vamos mostrar como preencher os dados. Então pegar cada item do, do meu models JSON e colocar na sua respectiva parte em HTML, ok? Então, por enquanto é só e até a nossa próxima aula.